Boa noite, pessoal. Boa noite, amigos. Boa noite. Boa noite, colegas. Estamos aqui mais uma vez, às segundas-feiras, fazendo dela uma tradição dentro das nossas programações aqui de conteúdo, né, de programação técnica, né, de encontro com vocês, para que a gente possa trazer um pouco de conhecimento, de experiência, né, e hoje, mais uma vez, uma live, mas com características inovadoras, dentro daquelas que nós já apresentamos. Hoje nós vamos ter participação de produtores, nós vamos ter casos de sucesso, né? Nós vamos mostrar aquilo que vem de campo das propriedades semelhantes a de vocês, o que foram eventualmente erros e acertos desse pessoal aí no campo. E enquanto isso, o pessoal acabando de chegar aí na sala, né? Vamos compartilhando, né? Vamos aí dando uma olhada se a imagem está ok, vão fazendo aí contato com a nossa equipe técnica aqui, podem usar o chat se por um acaso vocês estiverem tendo algum problema, né, de visualização, algum problema técnico. Enfim, esse pontapé inicial aqui é para vocês tomarem os seus assentos aí, né, e conseguirem se alocar para que a gente possa começar, que é um tema muito bom. Nós vamos falar hoje sobre criação eficiente de bezerras. Tem muito conteúdo, nós não vamos poder demorar, nós vamos ter que ir direto ao ponto. E estamos aqui na presença de dois ilustres doutores médicos veterinários. À minha esquerda, o Dr. Renato Machado, médico veterinário responsável técnico pela Rações Futura, produtor rural, experiência de campo e que pode contribuir muito quando vocês forem fazer as suas perguntas. O chat está aberto e vocês vão participando de acordo com as suas perguntas, as suas dúvidas e assim por diante. E do meu lado direito, eu estou com o Dr. Léo Leite, para não falar Leonardo, nós não precisamos dessa formalidade, né, Léo? Léo Leite. Né? Mestrado e doutorado, né, em produção animal em zootecnia. E está aqui conosco também para poder contribuir com essa live, com esses dois especialistas, amigos, né, e companheiros de profissão. Boa noite, pessoal. Boa noite, boa noite. Pois bem, meus amigos, todo mundo a postos? Vamos começar? Eu vou começar aqui fazendo uma pergunta para o Dr. Renato, porque como nós vamos falar de bezerras, né, nós entendemos que a bezerra começa antes do parto, antes dela ser gerada, antes dela ser colocada ao ar. Né? Nós estamos entendendo que a bezerra tem um tempo antes de ser gerada, fora do útero, né? quando essa vaca pare, e que este período anterior ao parto tem alguma influência no desenvolvimento da bezerra. É isso mesmo, doutor Renato? Com certeza. A bezerra, no terço final da gestação, é onde você tem o maior desenvolvimento dela. Então, a nutrição da vaca no terço final da gestação influencia muito no peso ao nascer. Influencia também na produção de colostro, influencia numa série de coisas importantes para o nascimento dessa bezerra ocorrer a termo. A gente considera que uma aparição a termo quando a vaca pare a bezerra no horário normal, no tamanho normal, e ela libera a placenta dela rapidamente. Isso tudo tem a ver com a nutrição que a mãe recebeu no terço final. E aí a gente tem, além dessa nutrição, a gente tem também algumas vacinações importantes que acontecem na fase do animal amojando, né? Que chega para entregar essa bezerra com qualidade, bem nascida, num ambiente perfeito, numa maternidade que seja um local adequado para esse nascimento. Muito bem, doutor Renato. Doutor Léo Leite, alguma alimentação especial, alguma dica especial relacionada à vaca nesse terço final da gestação? É importante a gente salientar que os 30 últimos dias de gestação, né, são fundamentais para a liberação da placenta, para a produção de colostro, né, para a futura imunidade do bezerro. Né? Então, uma dieta aniônica seria bastante interessante, bastante praticada para que esse animal consiga liberar a placenta, evitar doenças metabólicas como hipocalcemia e fazer com que a bezerra ingira o máximo possível de colostro e de boa qualidade no menor tempo possível.
Muito bem, parte disso que eles comentaram aqui, nós falamos em lives anteriores, né, com o Dr. Paulo, quando falamos de dieta de transição. Aqui foi só uma palhinha para que vocês possam relembrar parte daquilo que nós falamos anteriormente, que tem muita relação, né, com o bom desenvolvimento ou o bom parto desse bezerro, dessa bezerra. É um trabalho, né? É um verdadeiro trabalho, um verdadeiro esforço do produtor para ter um animal saudável, tanto a mãe quanto a cria, né? Muito bem. Agora, vamos entender que a bezerra nasceu, né? A bezerra veio ao mundo. E a partir de agora, essa bezerra ela requer alguns cuidados e também existe uma questão do desenvolvimento dessa bezerra, especialmente da questão ruminal. Não é isso, doutor Renato? Explica para nós o que se passa na fisiologia do animal para que ele possa ter características adequadas e possa ter uma precocidade naquilo que a gente chama de desenvolvimento ruminal. Sim, a bezerra ela nasce, ela não é ruminante ainda. Ela tem os estômagos, são 4 estômagos que o bovino tem, que é entre eles o rumen, e a gente dá o nome de ruminante por esse motivo. Mas esse rumen nasce involuído, a gente tem que desenvolver este rumen. Este rumen é a dobradinha que a gente consegue encontrar na culinária. A gente tem, Douglas, coloca aí a imagem para o pessoal ver. Vocês conhecem isso aí? Isso é um rumen de um animal adulto desenvolvido. A gente precisa que a bezerra chegue o mais cedo possível nesse desenvolvimento ruminal, para ela, tendo esse desenvolvimento ruminal, ela vai conseguir converter a alimentação da vida dela em alimento para crescer e se desenvolver. A gente vai fazer eu vou mostrar para vocês um trabalho da Penn State University. A Penn State University fez um trabalho já bem antigo, e esse trabalho foi a base para alguns tipos de concentrado especiais para o desenvolvimento desse rumen. Quanto mais cedo possível, a gente quer fazer uma desmama precoce. Então tá aí o site, se vocês quiserem consultar, mas eu vou descrever um pouco as informações. Então, nesse desenvolvimento ruminal, a gente precisa de um desenvolvimento ruminal perfeito. E esse desenvolvimento é o jeito que a bezerra nasce. Ela nasce diferentemente daquela dobradinha que parece um carpete, um monte de coisas para o animal absorver essa alimentação. Você pode observar que esse rumen dessa foto aí, ele não tem nada. Ele é um pano liso. Então, nós não temos um desenvolvimento ruminal bom nesse slide. Para mostrar que o alimento influencia nisso, vocês podem observar aí um slide com apenas leite, que não teve desenvolvimento ruminal de papila ruminal qualquer, e a gente tem um outro slide com leite e feno. A intenção quando fez-se essa pesquisa, feno é um alimento importante para o bezerro. Se eu quero desenvolver o rumen, e o rumen é um local onde esse feno é digerido, então eu vou dar feno para o animal. Vocês podem ver que as imagens são muito semelhantes. Então, somente a presença de leite ou a presença de leite e feno não foi capaz de desenvolver esse rumen, e desenvolvendo esse rumen, a gente desenvolver a bezerra em si. No próximo slide, a gente tem algumas outras dietas, e aí esses slides da Penn State University foram animais abatidos com 60 dias de nascido. Então, quer dizer, é a hora que, dentro do aleitamento artificial, a gente espera estar desmamando essas bezerras. Tem algumas fazendas que desmamam um pouco mais cedo, algumas fazendas desmamam um pouco mais tarde, mas a gente teve esse desenvolvimento a partir de uma ração específica. Vocês podem observar, esse slide onde fala leite e ração, você tem algumas informações, você tem algum desenvolvimento, não é igual aos slides anteriores, que foi o leite, apenas o leite, ou o leite mais o feno. O leite é ração finamente moída, que é essa ração de bezerro comum que a gente está acostumado a ver no mercado há mais de 30, 40 anos.
A gente teve um bom desenvolvimento, mas não foi aquele desenvolvimento que a gente teria num animal que é adulto, um animal que a gente esperaria que está absorvendo completamente os nutrientes. E a gente teve uma outra dieta, que é leite, ração e feno, dentro de uma proporção muito cuidadosamente balanceada. Vocês viram que lá atrás o outro slide falava que o feno não era aquele alimento ideal, mas se eu coloco leite, ração e feno, eu consigo um desenvolvimento ruminal melhor para o animal. Então esse último tratamento aí, esse último animal que foi abatido aí, se ele tivesse continuado o desenvolvimento dele, ele estaria apto a ser retirado o leite, e tirando o leite ele não sentiria, ele não ficaria debilitado com a ausência desse leite. Por quê? Porque ele já está com desenvolvimento ruminal perfeito e precoce. Quer ganhar um e-book gratuito de criação de bezerras e novilhas com checklist para saber como está seu bezerreiro? Clique no link que acompanha esse vídeo. E só para vocês compararem, um último slide, olha lá, com apenas leite, desenvolvimento ruminal de papilas nenhum, e leite, ração e feno, um desenvolvimento perfeito dessas papilas. Doutor Renato, o senhor está falando de 3 ingredientes dentro de uma dieta. Sim. De um animal não ruminante, recém-nascido, para até um animal que se torna um ruminante. Exato. O senhor falou de leite, o senhor falou de feno e o senhor falou de ração concentrada. Exato. E nós vimos que leite e feno têm um tipo de desenvolvimento, mas na inclusão da ração é onde se percebe o desenvolvimento maior do que só os 2 anteriores, é isso? Na verdade, o leite e a ração já teve um desenvolvimento, e a hora que você inclui leite, ração e feno é que você consegue o melhor desenvolvimento. Essas proporções elas têm que ser muito bem desenhadas, porque feno em excesso também é prejudicial. Ração em excesso também é prejudicial. Então hoje a gente tem esse equilíbrio, várias rações no mercado que trabalham isso, inclusive as rações, a Futura tem produtos específicos dentro dessa linha de trabalho aí. Muito bem. Então ficou muito claro que é a dieta, né, e os ingredientes que essa dieta leve e o seu balanço é que vão dizer se realmente esse desenvolvimento foi satisfatório ou não. Uhum. Agora, eu entendo, doutor Léo, que esses alimentos possuem características específicas para que eles possam ajudar no desenvolvimento e ser eficazes no desenvolvimento desse rumen de forma precoce. Quais são essas características ideais, as características relevantes que essa dieta precisa ter para esse desenvolvimento? Na verdade, o Renato falou muito bem, e esse último slide, você tem jeito de voltar ele para a gente, Douglas? De apenas leite, leite e ração, demonstra para a gente claramente o desenvolvimento de papila do rumen. A gente precisa desenvolver musculatura, tamanho de rumen e papila. Papilas são essas dobrinhas que a gente vê mais escuras. Parece um carpete. Né? Parece um carpete. Isso aí que faz a absorção dos nutrientes que vão ser metabolizados no fígado e vão fornecer nutrientes para o animal. Essa papila ela é desenvolvida por 2 ácidos graxos, o butírico e o propiônico. A musculatura do rumen, ou seja, o tamanho do rumen, ela é desenvolvida mais por fibra, que é o acetato. Então, quando a gente fornece substrato ou nutrientes para desenvolver esses 3 ácidos graxos, nós vamos ter 2 respostas diferentes de desenvolvimento ruminal e, consequentemente, transformando o bezerro em um ruminante mais precocemente. Né? O butírico e o propiônico vai desenvolver papila ruminal, tamanho e quantidade de papila, que vai aumentar a absorção. E o butírico, o acetato, vai aumentar a força do rumen, que é a musculatura do rumen. Né? Rações para ser fornecida durante a fase de aleitamento, ela tem algumas características muito específicas. Uma delas é a palatabilidade. O bezerro não conhece ração, né? Então o bezerro tem que ter um favorecimento para poder encontrar e consumir o alimento sólido, né?
E essa palatabilidade é extremamente importante para iniciar o mais cedo possível o consumo de ração. O outro detalhe importante é a textura da ração. A ração mais grosseira para o bezerro que ainda não é em transição, né, de não ruminante para ruminante, ela é extremamente importante para aumentar o consumo dessa ração. O bezerro vai brincando, a ração com uma textura mais grosseira vai colando no lábio, ele vai lambendo, ele vai aprendendo a consumir aquilo aos poucos, vai gostando e vai desenvolvendo cada vez mais, né? Outra coisa extremamente importante nas rações para bezerros são os aditivos que têm sido colocados na ração, como monenzina, que vai prevenir as coccidioses, né? Sim. E a virginamicina, que vai ajudar no desenvolvimento tanto de papila pelo controle de micro-organismos do rumen, né? E uma outra coisa que tem se colocado muito é o nucleotídeo, que é um peptídeo, é uma proteína que vai auxiliar no aumento do tamanho dessas papilas, né? O colostro tem esse nucleotídeo. Então ele vai auxiliar, fazer com que as papilas do rumen e do intestino também fiquem maiores, proporcionando maior absorção de nutrientes. Quanto mais nutrientes entra, mais vai ser absorvido, aumento de consumo e aumento de absorção de nutrientes. Existe uma relação de quantidade consumida desta ração em relação aos outros ingredientes para se dizer que este consumo é ideal ou é um consumo voluntário, o que o animal der conta de consumir? O consumo, quanto maior o consumo, melhor, e ele é voluntário, né? Mas a quantidade, o balanço de energia, de proteína da ração é extremamente importante. Um animal consome pouco, então o ideal é que a gente aumente os níveis nutricionais da ração. Por exemplo, uma ração para bezerro na fase inicial, uma ração inicial, seria interessante que ela tivesse 24% de proteína, mais de 3.200 de quilocaloria, muita energia e alta proteína, com aditivos e minerais, né? O bezerro não consegue consumir uma grande quantidade de ração. Normalmente a gente estima aí que nos primeiros 60 dias de vida o bezerro consome no máximo uns 35, 40 quilos de ração. Então isso que o Dr. Léo falou é muito importante. Então tudo tem que estar concentrado nesses 35, 40 quilos, sabendo que nos primeiros dias ele consome gramas. É muito importante a gente imaginar e ter isso como força de trabalho, que a gente precisa fazer com que o bezerro desenvolva a sua flora rumenal, que são os micro-organismos. E eles precisam de substratos. Quando eu falo substrato, é proteína, é energia, é aditivo, é mineral, para que os micro-organismos do rumen consigam fazer suas rotas metabólicas e produzir os acetato, butirato, propionato, que vai aumentar a papila ruminal e musculatura de rumen. Participe do sorteio de um curso de imersão em criação de bezerros e novilhas. Cadastre no link que acompanha esse vídeo. Doutor Renato, uma das especialidades da Rações Futura é a produção de rações iniciais para bezerras. Sim, com certeza. E elas têm multicomponentes. O que vem a ser multicomponentes? Esses multicomponentes, a gente trabalha cada uma das matérias-primas de uma forma diferente. Então, eu consigo, por exemplo, explorar o melhor que o milho tem se eu trabalhar ele de uma forma diferente dentro da peletizadora, dentro da expansora. Eu consigo trabalhar a parte proteica e a parte mineral, a parte vitamina, numa temperatura mais baixa, protegendo a proteína, por exemplo, sofrer uma reação de Maillard, que deixaria ela indisponível. Eu consigo trabalhar o feno, como o Dr. Léo falou, de uma forma separadamente para manter a efetividade dele. E eu consigo trabalhar também a aveia, simplesmente prensada, para fazer essa textura mais grosseira que vai levar o animal a apreender melhor essa ração. Então, quando você fala numa ração multicomponentes, você acaba podendo trabalhar cada ingrediente de uma forma específica. Muito bem. Pessoal, acho que nós já tivemos alguma bagagem aqui de informação inicial para que a gente já possa mostrar para vocês
o primeiro caso, né? E nós vamos nos remeter aqui agora, e o Douglas vai dar um suporte, vocês vão começar a ver aí algum vídeo passando no fundo da tela, que é lá da Fazenda Barreiro Alto, né? Do nosso amigo, cliente, companheiro, o Mauro Araújo. Muito obrigado, Mauro, talvez esteja aí nos assistindo. E quem nos recebeu muito bem lá foi o Dr. João Paulo, que é o veterinário responsável pela fazenda. Um grandioso projeto, fiquei muito satisfeito de ver o empreendedorismo desse pessoal na atividade de leite, o profissionalismo da equipe, o trabalho que todos eles fazem em busca de resultados, de eficiências. Realmente foi um lugar prazeroso de ter conhecido. Muito obrigado, pessoal, pela receptividade mais uma vez. E nós tivemos lá conhecendo também o trabalho que eles têm de manejos, de instalações, e de alimentação nas bezerras recém-nascidas até a desmama. E lá nós tivemos uma oportunidade de fazer um trabalho, juntamente com a equipe técnica da Futura, juntamente com o Dr. Léo Leite, em que foi feito um desenvolvimento de um produto com valores mais concentrados e com produtos que pudessem atender esta tecnologia que o Dr. Léo Leite nos contou e que o Dr. Renato também, para que a gente pudesse ver a reação dos animais em parceria com a demanda da fazenda na criação de um novo produto, e assim aconteceu. E vocês podem ver aí um pouco do bezerreiro argentino, instalações relativamente simples, que isso simples, não mais funcionais, muito funcionais, que qualquer fazenda pode ter dentro da sua escala as mesmas características. É um bezerreiro muito grande, mas nem todo mundo precisa ter essa quantidade de bezerro instalado. Exatamente. E seria importante que a gente levasse para vocês os números relacionados ao peso desses animais à desmama. E nós temos aqui, no slide seguinte, uns dados mostrando que no ano de 2019 até o mês de outubro, nós estivemos lá, a fazenda estava com os produtos que até então eram usados, e depois do desenvolvimento desta nova formulação, com esses ingredientes, com esses multigrânulos, multicomponentes que nós comentamos aqui, vejam que de uma média de idade à desmama de 110 dias, de 114 quilos por animal, esta média subiu para 137 quilos a desmama. Consideramos números muito consideráveis, números muito relevantes, em relação ao que vinha acontecendo, graças a uma boa equipe técnica da propriedade, graças às demandas claras que eles nos trouxeram, que seriam necessários dentro das metas dele, e obviamente o conhecimento e a tecnologia usado pela Futura, proporcionou um incremento, de um produto que ele está disponível para todos os clientes, está disponível para o mercado, o mesmo produto, que é um produto que nós temos dentro do nosso portfólio como Elite Princípio. Interessante, doutor Ricardo, a gente valorizar que todos esses casos de sucesso, e nós estamos falando da Barreiro Alto aqui, e vão vir outros, Vão vir outros, virão outros e muitos mais, depois, todas as empresas de sucesso, elas têm propósitos muito claros e constantes. E isso o João Paulo e a empresa, a Barreiro Alto, demonstrou para a gente quando nos passou a necessidade de um produto específico para a empresa. E a gente pode observar também nessa coluna da direita que o número de animais é muito considerável. Ou seja, mesmo numa quantidade alta de animais e que aumentou em relação ao número de animais do ano passado, a média ainda conseguiu se superar, mesmo tendo uma quantidade maior de animais a serem administrados. E num período chuvoso, num período que não é muito bom para a criação de bezerros. A gente observa lá na Barreiro Alto uma desmama um pouco mais tardia, o animal aí por volta de 110, 120 dias. Esse desenvolvimento do animal na fase inicial ele é muito interessante. Você consegue, se você dá um gás na bezerra na fase inicial, você vai
obter esse resultado lá na aparição mais cedo. Se você der um gás na bezerra, na barriga da vaca, né? Igual isso, começando na barriga da vaca, comentou, né? E essa preocupação, todos os casos de sucesso, todas as empresas têm. Exato. Né? Colostragem. Né? E aí, esse caso da barreira alta é muito interessante porque, além da genética, da nutrição, da sanidade, a nutrição fez um ponto de atenção aí nesse caso aí, muito interessante. Nesse caso aí, a gente, pelo trabalho que foi iniciado, né, doutor Léo, é que lá o manejo e as instalações já eram praticamente semelhantes a que hoje existem, e que a diferença neste caso teve muito relacionada com um dos itens relacionados à dieta, que seria a ração concentrada. Um dos itens. Sim. Pois é, mas nós também devemos lembrar que esses resultados não estão única e exclusivamente ligados a um desses itens da alimentação e não necessariamente só a alimentação. Nós temos que lembrar que tem componentes como o manejo, como a sanidade, como as instalações que vão interferir no resultado do todo. Os propósitos claros e constantes que eu comentei, né, são extremamente importantes em todo caso de sucesso, especificamente na Barreiro Alto. Né? Barreiro Alto, Mauro Araújo, Dr. João Paulo, muito obrigado. Tá certo? Por ceder, inclusive, gentilmente os dados para que a gente possa compartilhar. A gente quer, com isso, contribuir para o desenvolvimento da pecuária de leite. Entendo que vocês estão fazendo um desses papéis para os seus colegas. Muito obrigado. Muito obrigado, Mauro. João Paulo, um grande abraço para vocês dois e continuem firmes na produção. Mas vamos falar de mais casos, né? Não para por aí. Queremos trazer aquilo que o produtor, na verdade, está conseguindo, baseado nessas sugestões, nessas indicações. E vamos ver o resultado aqui também da Fazenda Vale do Leite, que é do senhor Antônio Celso. Muito obrigado, senhor Antônio, também por poder ceder os números relacionados aí à criação de bezerras, que está lá no município de Lagoa Grande, em Minas. Desculpa, Lagoa Formosa. Eu anotei certo e falei errado. Desculpe. E o gerente que muito gentilmente também cedeu as informações, que é o Matheus. Muito obrigado, Matheus. E eu vou pedir que agradecer o João Paulo também, que é o veterinário responsável pela empresa, né? O Matheus e o João Paulo fazem uma excelente parceria lá na Vale do Leite. É uma fazenda que começou com 10 litros, 10 vacas no leite, hoje está com 150 e vai para o projeto para 200 vacas, está com 30,4 de média por vaca e o planejamento é chegar em 40 litros de leite por vaca dia. Começou com 10 vacas? Começou com 10 vacas. É importante começar bem, mas começaram pequenos. Começaram pequenos e com propósitos claros e constantes. Isso é extremamente importante, né? O Matheus... Na técnica, né? O Matheus mandou para a gente os dados da eficiência, dos números zootécnicos e de medicina de produção do rebanho do ano passado, inicial, desse do ano. ano passado e desse ano, né? Eles têm uma preocupação enorme, como todos têm, com a colostragem. Observem que em 2019 ele tinha 82% de eficiência na colostragem. O que significa isso? Significa que de cada 100 bezerros que consomem o colostro, 82% desses bezerros têm uma resposta imunológica vinda da ingestão desses colostros. E hoje eles estão com 93% de eficiência, que é figura de livro, né? É o que todos os trabalhos americanos estão fazendo, falando, mostrando para a gente alcançar esses valores, né? Mas, doutor Léo, como é que se mede isso? Ele lá na Vale do Leite, ele mede através do refratômetro, né? E com um esfregaço sanguíneo, com uma pontinha de sangue de ponta de orelha, ele mede a concentração de imunoglobulina do sangue e do colostro. Ele mede antes para ver se o colostro está adequado para ser fornecido aos animais e 48 horas depois ele mede novamente para ver se esse animal respondeu àquele colostro que ele recebeu. Isso faz a nível de fazenda? É fácil ou precisa de laboratório complexo? Não precisa, é um refratômetro, mede o grau Brix, né? Okay. O grau Brix a gente usa para
a cana-de-açúcar, vai ver a concentração de açúcar. Como não tem açúcar, ele mede a concentração de imunoglobulina. Interessante. Né? E aí isso refletiu bastante na questão tanto da diarreia como da pneumonia, tristeza parasitária do rebanho. Bem interessante os dados. Isso aí tem um outro detalhe extremamente importante, que a Vale do Leite investe pesado em genética e em conforto animal, e muito isso importante. Em instalação. Né? Então vocês observam que eles tinham 82% de eficiência na colostragem, passou para 90, que já é bom, passou para 93 hoje, que é excepcional. Isso foi fruto de uma mudança de instalação, proporcionando maior conforto aos animais. Né? Os animais, antes, eles ficavam em bezerreiro argentino, hoje eles levaram os bezerros para baias individuais, e esses bezerros, então, proporcionaram a esses bezerros maior conforto térmico, maior conforto sanitário, e para ter maior desenvolvimento. Né? Caiu diarreia, caiu pneumonia e tristeza parasitária. Todos esses indicadores, tristeza parasitária, por exemplo, ela é medida 3 vezes por semana na fazenda, em 100% dos bezerros, através da mensuração da temperatura. Né? Bom, o outro detalhe interessante, que todos aquele investimento em tecnologia de instalação e conforto fez com que o peso ao desmame desses bezerros com 90 dias, 110 dias, passasse de 100 quilos para 132 quilos, de 90 para 89. A idade foi em quilos, né? Mas é dias, né? É dias. De 90 dias para 89 dias, sendo que em 2019 desmamava os bezerros com 100 quilos, e hoje, com 89 dias de idade, os bezerros estão desmamando com 132 dias. E que ganho médio diário de 716 para mais de 1 quilo. Né? Muito bom. Isso é o que todo mundo quer, para ter um animal saudável no futuro e ter um animal extremamente produtivo. A gente sabe que tem uma correlação positiva extremamente alta entre peso a desmama e produção de leite na primeira lactação. Doutor Léo, nós podemos dizer, por esses números aí, que são números de campo, número de fazendas, né? Não é um número de instituições de pesquisa, que é, vamos dizer, está com acesso, está acessível a outros produtores. Eu posso dizer que com aqueles ganhos que nós vimos ali de mais de 1 quilo por dia por animal neste período, com baixo consumo de ração, talvez não seja a fase mais eficiente dentro do ciclo bovino? Sim, com certeza. Ali tem o consumo de ração, e eu não comentei com vocês aqui, volta lá, Douglas, o slide anterior, esse slide. Esse GPD é com um consumo de 8 quilos de leite por dia. Né? É um consumo de leite alto, mas o bezerro não consome os 8 quilos até os 90 dias. Né? Eles vão abaixando. 6 quilos, 4 quilos, 2 quilos. Isso vai fazendo com que o animal acabe consumindo mais ração também. E essa diminuição no consumo de leite, né? E é leite fluido, não é leite natural, né? Não é sucedâneo, né? Esse consumo de ração, essa diminuição do consumo de leite é de acordo com o monitoramento do aumento de consumo de alimento concentrado. Né? Então aí entra o manejo da empresa, o fornecimento do concentrado para os animais, a textura desse concentrado para os animais, a qualidade, a palatabilidade desse concentrado, desse alimento concentrado, desse alimento sólido para os animais. Né? Você vê que, olha só as instalações da Fazenda Vale do Leite. Né? Eles utilizam feno de cama nas gaiolas somente até os 30 dias. Aí eu posso até fazer uma pergunta para todos vocês. Por que o feno na cama até os 30 dias? Pensando no conforto do animal. Né? O Renato fala muito bem sobre isso, a relação entre o conforto, o estresse térmico do bezerro, né? A zona termoneutra do bezerro, abaixo de 13 graus. Quanto menor o animal, mais complicado isso. Então, fornecer uma cama de feno vai fazer com que o animal esteja mais confortável e necessite menos de utilizar das suas reservas para produzir calor, por exemplo. Né?
E aí eles me perguntam, Léo, mas quanto de feno? Eu gosto muito de colocar, do jeito que está esse bezerro branco aí, número 810, você tem uma certa dificuldade para ver os membros do bezerro. Está muito clara essa foto que o Matheus mandou para a gente. Isso faz com que o bezerro tenha um maior conforto térmico. Eu cheguei a comentar com vocês que lá eles fazem baias individuais, né? Hoje a capacidade instalada deles parece que é de 48 animais, né? Bezerreiros individuais até a desmama, né? Tem uma vermelha e branca ali que é o xodó, né? De todo mundo, né? Consumo de concentrado, leite de qualidade e instalação de qualidade. Esse é o segredo do sucesso, de acordo com as recomendações de muito esforço da Vale do Leite para produzir animais extremamente capazes de expressar todo o potencial genético que eles estão investindo, né? Isso aí, pós-desmama, desmama com 90 dias, hoje está desmamando com 89 dias, os animais depois da desmama ainda ficam mais 7 dias naquelas instalações individuais. Na hora que eles estiverem desmamados, mais tranquilos e acostumados, já vão para a fase muito interessante essas fotos aí, que é uma coisa que eu comento muito no curso online que a gente tem, lotes pequenos, homogêneos, principalmente na fase logo após a desmama, você ter esses lotes mais homogêneos e evitar a disputa de um animal para o outro, entendeu? E isso que você falou aí, que o pessoal mantém durante mais 7 dias, né? Depois que se suspende o leite, mantém ele na gaiola por mais 7 dias, para não fazer 2 mudanças ao mesmo tempo. Diminuir o estresse. Esses detalhezinhos que são importantes. Chega-se nesses resultados com os detalhes. Doutor Renato, o senhor fez um comentário aí, eu queria aproveitar um gancho. O senhor falou sobre o curso. A Futura, na verdade, o CMC, né, ele disponibiliza um curso de criação eficiente de bezerras. Exato. Neste curso, a gente consegue ver, além desses detalhes de informações, nós conseguimos ver também as instalações de um manejo que são feitas para essa criação eficiente? São vários sistemas que a gente tem. A gente tem desde o sistema do bezerro ao pé, que tem algumas coisas que pode ser feito para melhorar o sistema do bezerro ao pé, e a gente tem também o sistema de gaiolas, tem o sistema de bezerreiro argentino. Cada um tem a sua característica ideal e cada um pode trabalhar. A gente passa por um exame de doenças, um exame físico básico que é preciso o funcionário ter, até para entrar em contato com o veterinário e falar: meu bezerro está assim. O que o senhor acha? O senhor precisa vir aqui? O senhor me recomenda alguma coisa? Então a gente tem a criação de bezerras, ela é uma arte, e a gente tenta com esse curso online ensinar parte do resultado que a gente tem de anos de trabalho teórico e prático, aplicando a teoria na prática. Isso é muito importante para levar a essa arte. É uma arte de criação, a criação de bezerras é uma arte. Além do curso virtual, temos também o curso presencial, dia 8 e 9 de janeiro, aqui na Fazenda do CMC. Vem participar com a gente de um curso de criação de bezerras e novilhas com muita aula prática. Pessoal, muito bom, gostei muito do caso. Obrigado, Léo Leite. Né? Matheus. Obrigado, né? seu Antônio Celso. Obrigado, Matheus. Muito bem, então de parabéns. João Paulo novamente. Então de parabéns, gostei muito do que eu vi aí. E tem mais, viu? E tem mais, com certeza. E vamos então ver outros casos de sucesso de pessoas que são comuns, como vocês, produtores, e que a gente pode trazer aqui agora um pequeno vídeo de participação desses produtores que vão trazer alguma parte do caso deles e também vamos fazer uma pergunta, tá certo? E nós vamos responder aqui ao vivo a pergunta deste produtor. Vamos aí para o primeiro vídeo, Douglas, desse próximo produtor? Meu nome é Ronald, caso de sou da sucesso. cidade. Meu nome é Ronald, sou da cidade de Lajeado. Eu estou aqui para mostrar para vocês o meu bezerreiro argentino. Esse bezerreiro argentino foi possível através do curso de CMC, Cria Eficientes de Bezerros, onde nesse curso eu pude aprender nutrição, manejo e diversos outros conhecimentos que eu pude adquirir, e hoje eu pratico esse conhecimento na minha propriedade. Hoje, igual vocês podem ver, eu crio diversos animais, os mais leiteiros da região, e essa atividade para mim hoje é rentável.
Isso tudo, esse conhecimento eu fui buscar no curso do CMC. E eu tenho uma pergunta para o Dr. Renato. Dr. Renato, qual o protocolo sanitário para a entrada dos animais comprados de outras propriedades? Muito interessante, Ronald. O Ronald fez o curso de criação de bezerros e, como ele mesmo disse aí, e teve um bom resultado. Importante vocês observarem que não precisa de luxo para criar bem criado uma bezerra. Precisa de uma nutrição adequada e precisa de uma sanidade dentro das especificações. E ele pergunta sobre o protocolo sanitário para animais comprados em outras propriedades. Por quê? O Ronald, ele compra, não são fêmeas, ali são machinhos leiteiros. Então ele está comprando machinhos leiteiros dentro do sistema de criação de bezerros Baby Beef da Futura. Então ele compra o animal recém-nascido e aí ele quer saber, na verdade ele quer quer que eu descreva o que ele já sabe, como que é um protocolo sanitário para a compra de animais externos. No caso dele, ele compra dois tipos de animal. Ele compra um animal recém-nascido. O animal recém-nascido é importante, a colostragem e a cura do umbigo. E os animais que ele compra um pouco mais velhos, já desmamados, com mais de 3 meses, aí a gente realmente tem um protocolo grande na chegada dos animais. A primeira coisa que a gente faz animal comprado de fora, chegou, ele tem que ser isolado. Ele vai ficar em quarentena durante alguns dias, 15, 20 dias ali, para que as doenças que ele eventualmente traga de fora, que sejam medicadas ali naquele lote e não transfira para o resto do rebanho. Na chegada, fazer uma inspeção visual nesses animais. Animal com carrapato deve ser pulverizado imediatamente. É importante fazer uma ivermectina 3,5%, alguma coisa que, além dos vermes externos, os carrapatos que você está vendo ali, combata também os vermes internos, aqueles vermes do intestino. Aí a gente usa a ivermectina para atingir as duas frentes, né? E a gente usa também fazer as vacinações. As vacinações, digamos que você compra um animal de 3, 4, 5, 6 meses, desconsidere qualquer tipo de vacina que ele tenha se tomado na outra propriedade. Vamos fazer toda a carga vacinal ali na nossa propriedade para a gente ter certeza disso. Vamos fazer uma vacina para raiva. Se for uma fêmea leiteira, vamos fazer uma IBR, uma leptospirose. Se for um animal de corte ou mesmo uma fêmea leiteira, vamos fazer uma clostridiose, que é a famosa mal de ano. Vamos fazer essa vacinação muitas vezes. Se o animal sofreu muito na viagem, vamos aguardar alguns dias. Chegou na propriedade muito debilitado, vamos dar uma melhorada nele antes de fazer as vacinas, porque a vacina ela é importante que o animal esteja com o sistema imunológico competente. Se ele está muito sentido, muitas vezes ele não está. Vamos fazer a vacina de clostridiose e todas as vacinas que você fizer têm que ser repetidas com 30 dias. Você deve repetir todas as vacinas com 30 dias, porque você repetindo, você tem certeza, a primovacinação, a primeira vacinação você faz a vacina e repete com 30 dias. Então é muito importante fazer todas as vacinas, desconsiderando, vacina é muito barata, vacina tem uma eficiência muito grande. Então, se você faz as vacinações e repete essas vacinações, você consegue realmente uma eficiência muito grande no seu manejo. Fez todas as vacinas, os animais não apresentam mais nenhuma doença, o animal que tinha algum problema de casco, você fez aquele tratamento ali durante a quarentena, já pode introduzir no seu rebanho. Fazendo desse jeito, você minimiza a grande parte dos problemas. Muito bem. Obrigado, então, Ronald aí de Lajinha, pela sua participação. Isso aí contribui muito para que a gente possa compartilhar esses casos, das fazendas e dos colegas produtores. E temos aqui agora um outro caso, que é de um xará, o Ricardo Figueiredo, e que também vai colocar aí a sua experiência e uma pergunta aqui para a equipe também. Vamos lá, Ricardo? Meu nome é Ricardo Figueiredo. Eu tive muitos problemas na criação de bezerros com alta taxa de mortalidade. E
o que estava inviabilizando a continuação, né, da criação. Mas, seguindo as recomendações do Dr. Renato, as mortalidades praticamente acabaram. E uma coisa que eu gostaria, Dr. Renato, que o senhor ensinasse para o pessoal é a importância do colostro. Muito bem, cara, muito bem. Ricardo tinha problemas muito graves na propriedade dele, perdia muitos animais mesmo, e depois das nossas orientações esse problema desapareceu. E ele citou o que ele já sabe e da importância da colostragem. A gente já falou um pouquinho aqui do colostro, mas o colostro é uma vacina natural. É que a gente chama de leite sujo, né? Que é pejorativamente chamado de leite sujo, mas o colostro é uma vacina natural. O bezerro ele nasce uma folha em branco. Se ele não tomar esse colostro, ele não vai receber a imunidade que a mãe dele, das vacinas que ela tomou, das doenças que ela teve durante a vida, e durante os primeiros 3 meses ele não é capaz de produzir a própria imunidade. Então ele depende 100% dessa imunidade transferida pela mãe. E a placenta da vaca ela é diferente da placenta de outros mamíferos. Ela não consegue transmitir nada de imunoglobulina. A placenta humana, a placenta dos canídeos, ela consegue transmitir alguma imunidade. A da vaca bloqueia. Então o bezerro, se ele não tomar o colostro, e as horas que esse colostro é fornecido também são muito importantes. Com 6 horas de nascido, o animal é capaz de absorver 70% das imunoglobulinas, que é a vacina, né, natural que a mãe está cedendo para ele. Com 12 horas, isso já cai para menos de 50% e com 24 horas já cai para menos de 10%. Então, quanto antes o animal receber uma quantidade suficiente de colostro, ele consegue realmente atingir uma sanidade ali durante o bezerreiro, durante os primeiros meses, que vai ser muito importante. Muitas vezes o pessoal preocupa muito com antibiótico, com alguma coisa para aplicar, mas a principal, o A do ABC da criação de bezerras é a colostragem. Foi o que o Ricardo teve de aprender a duras penas lá na propriedade dele, a fazer uma colostragem bem feita para ter sucesso na criação de bezerros. O importante é que, se for possível, né, Renato? Isso. O ideal, né, é que a gente consiga no campo, ou o produtor consiga no campo, mensurar a qualidade desse colostro que está sendo fornecido ao animal. Sim. Né? Porque muitas vezes fornece um colostro de má qualidade. Né? Primíparas, por exemplo, podem apresentar um colostro de menor qualidade, né, em relação a multíparas, vacas de mais cria, né, que tiveram mais desafios na vida produtiva dela. Então é extremamente importante que o produtor mensure a qualidade desse colostro antes de ser fornecido aos animais. Mensure a qualidade e certifique-se da quantidade de colostro que esses bezerros irão ingerir, né? Eu gosto muito do protocolo de pelo menos 4 litros de colostro de excepcional qualidade, logo após o nascimento, e 4 litros na segunda mamada. Pode ser o mesmo colostro da mãe, que já não vai ser um colostro tão rico assim em imunoglobulina, mas é um reforço extremamente importante para o bezerro. E eu aproveito o gancho, Dr. Léo, e já aproveitando aqui uma pergunta do Lucas Testa, que pergunta: posso dar colostro de outra vaca para os bezerros mais velhos? É uma boa pergunta. Na verdade, o que acontece é o seguinte: quando você tem, principalmente primíparas, como o Léo falou, é muito importante, muitas vezes, fazer um banco de colostro. A gente tem uma vaca multípara, uma vaca que já pariu várias vezes, essa vaca aí, às vezes, produz 20, 22 litros de colostro na primeira ordenha dela. O bezerro vai mamar 2, 4 litros, você vai fazer o que com o restante? Vamos fazer um banco de colostro. Esse banco de colostro é congelar esse leite para ser utilizado, por exemplo, você faz o teste lá do Brix, lá que o Léo comentou, e detecta que tem um colostro de uma primípara que não está suficientemente bom. Hoje também existe no mercado, o colostro em pó já, né?
para enriquecer, né? O colostro que não é bom, você já enriquece o colostro com o colostro em pó. Que tem de uma forma mais simples de fazer, né? E não precisa, o BRICS, utilizar o refratômetro é uma tecnologia mais precisa, né? Mas Exato. pode usar o densímetro, né? Isso. Pode usar, não tem problema. Mas ele não é tão específico quanto o refratômetro de BRICS. Ótimo. E aí eu vou aproveitar então aqui tentando organizar as perguntas. Mas na verdade, Ricardo, o Lucas perguntou, pelo que agora eu estou lendo aqui a pergunta dele, posso dar colostro de outra vaca para os bezerros mais velhos? Ele está querendo aproveitar o colostro de uma vaca para dar para bezerros, por exemplo, com 35, 40 dias. Respondendo errado. Então, acredito que seja isso. Sim, o colostro a gente tem que tomar cuidado porque ele é meio laxante, né? Então, quando você vai fornecer colostro para bezerros mais velhos, existe um limite. Você pode fornecer no máximo 50%, em substituição, no máximo 50% do leite das vacas. Então, eu tenho lá, pariram 3 vacas hoje, eu tenho uma quantidade de colostro que daria para me dar para todos os meus bezerros. Não pode. Aí você tem que misturar 50% de leite normal, né? Leite já passado do período de colostro, para os animais. É muito importante. Mesmo os animais que já passaram dessas 24 horas ainda absorvem algumas imunoglobulinas e tem um ambiente intestinal interessante quando o colostro é fornecido. E se você tem um excesso de colostro, né, a opção é fazer um banco de colostro. Né? Exato. E fazer o banco é congelar. Congelar com qualidade. Colostro de excepcional qualidade. E em pequenas quantidades, meio litro. Né? Eu gosto de colocar em garrafas de meio litro. Mas a opção é congelar se tiver excesso de colostro. Exato. As perguntas aqui estão ricas no meu entendimento, tá? O pessoal fez perguntas muito aplicadas, perguntas muito interessantes e que são de pessoas que realmente convivem na atividade com os problemas. E eu já vou juntar aqui duas perguntas. Né? Uma é da Tatiane Marcondes e a outra de Paulo Marcelo. A primeira pergunta: eu estou com um problema de tristeza nos bezerros holandeses. E o segundo, o Paulo fala de mortalidade. Eu estou juntando as duas porque eventualmente já pode estar tudo associado. Né? O Paulo está dizendo que ele tem uma mortalidade alta, que em bezerros de até 30 dias, em 23 bezerros, ele perdeu 5 e ele considera isso anormal. Enfim, como cuidar para que a gente possa ter menos mortalidade? E a tristeza tem relação também? É um indício de mortalidade? Sim, a tristeza é uma doença, uma das principais doenças. Eu considero, nessa fase do bezerro aí até 60, 90 dias de idade, a principal causa de mortalidade dos bezerros. Ela está muito associada com o carrapato, e o animal, a prevenção da tristeza passa pelo controle do carrapato. Algumas fazendas estão trabalhando com o sistema, igual o pessoal lá da Vale do Leite lá está trabalhando com o sistema dos bezerros todos em casinhas, né? Eu já gosto de um sistema um pouco diferente. Eu já gosto dos primeiros 30 dias na casinha e depois a bezerra entrar em contato mais com o ambiente dela mesmo, dentro do bezerreiro argentino. Mas a Vale do Leite provavelmente tinha o mesmo problema que a Tatiana está lá. Em 2019 eles tinham 95% de casos de tristeza planetária. Depois que eles ajustaram o ambiente, passou para 18%. Exato. Então a gente tem essa questão, o controle do carrapato é muito importante. O animal tem que entrar em contato com o carrapato, mas esse momento pode ser mais bem trabalhado, né? Esse momento que o animal vai entrar em contato com o carrapato pode ser mais bem trabalhado. Algumas medicações para prevenir o excesso do carrapato é problema, mas são várias doenças. A gente tem pneumonia, laringotraqueite, diarreia. Então são muitas doenças. Então o que é o mais importante é saber fazer um exame clínico básico nesse bezerro para diagnosticar qual doença, anotar e sempre ter acompanhamento de um médico veterinário local.
é muito importante, porque o médico veterinário local é o que vai decidir qual medicamento que vai ser utilizado durante aquele período ali na fazenda. Eu estou com uma diarreia que não resolve o problema, eu tenho que anotar a quantidade de animais, eu tenho que anotar como que esses animais, como que é a evolução dessa doença, para que o dia que ele vá lá na minha propriedade, ele não atenda só aquele animal que ele veio examinar, que ele atenda todas as anotações que eu tive ao longo do mês. E essas anotações, essa riqueza de anotações é que nos ajuda, né, Léo? Quando a gente vai numa propriedade, que a gente chega, que o cara nos descreve, esse bezerro aqui que morreu, ele ficou 3 dias doente, ele perdeu muito peso. Então, essas informações é que vão me dizer o tamanho do problema. Morrer acontece, toda fazenda tem uma mortalidade. A mortalidade a gente considera normal até 5%. Nesse caso que foi citado aqui, está muito acima. Precisa de uma orientação de um veterinário local, mas precisa também de conhecimento de quem está medicando, de quem está examinando o animal no dia a dia, porque o veterinário não está lá todo dia. Tatiana, lá na Vale do Leite, que é um exemplo que nós demos aqui de caso de sucesso, eles mensuram a temperatura 3 vezes por semana de 100% dos bezerros em casinha, né? É um conselho importante que eu posso te passar. Começa a mensurar essa temperatura e se houver qualquer aumento, hipertermia, aumento de temperatura, se você conseguir fazer um esfregaço e ver se tem babésia ou se tem anaplasma, vai ser fantástico. Mas se não tiver, faça o tratamento na hora certa. Exato. Medicar na hora certa, importante. Medicar na hora certa. Doutor Vidal, sempre presente, sempre fazendo seus bons comentários. O Dr. Vidal está aqui parabenizando a equipe Futura e a equipe da Barreiro Alto, porque diz ele que conseguir implementar 20% no peso da desmama numa fazenda como a Barreiro Alto, definitivamente não é para qualquer um. Parabéns, obrigado pelo comentário. E outro me pergunta aqui, nestas fazendas que foram apresentados os casos, qual foi o produto da Futura, qual é o nome comercial desse produto da Futura que foi usado? Todos esses casos foi o mesmo produto, doutor Renato? Foi o mesmo produto. A gente trabalha muito com a Elite Princípio, é uma linha completa. A gente tem a Elite Princípio, que é a inicial, e a Elite Destino, que é a ração de bezerro crescimento, mas dentro daquilo que o Dr. Leonardo falou, são rações especiais, multicomponentes, com toda a estruturação de quantidade de proteínas, de quantidade de energia, de granulometria, para trabalhar os animais, para os animais conseguirem um desenvolvimento perfeito. E olha, investir na fase inicial do bezerro não é caro, viu? Investir na fase inicial do bezerro é muito barato. E com ração de qualidade fica mais barato, porque aumenta o desenvolvimento e diminui o período de aleitamento. Exato. A Franklin Araldi pergunta se existe algum benefício ou malefício em incrementar silagem juntamente com leite, feno e ração. É muito importante decidir o momento correto para isso. O bezerro nos primeiros 60 dias de idade, 60, 75, 90, de acordo com a fazenda, durante o aleitamento, não deve se introduzir uma grande quantidade de volumoso para ele. O volumoso, a quantidade de feno que tem dentro da ração, a quantidade de aveia que tem dentro da ração, já promove o desenvolvimento perfeito do desmama, e ela vai para o primeiro lote pós-desmama, já começa a se introduzir um pouco de silagem para o animal, mas o animal ali come muito pouco dessa silagem, e ainda continua se fornecendo ração praticamente à vontade para esse animal. Na ausência da ração, em alguns períodos, ele vai experimentar ali da silagem. O terceiro lote pós-desmama, o primeiro lote pós-desmama, o segundo lote pós-desmama, aí os animais já começam a consumir uma quantidade maior de silagem. A silagem é importante, mas se tiver um capim ao longo do ano, nos meses de verão, se tiver um tifton, um capim macio para os animais comerem, você consegue também você tem que fazer nessa migração do animal que mamava leite, comia ração, para o animal que vai pastar e que vai ser ruminante e que vai conseguir atingir o resultado. Leonardo pergunta a partir de qual idade eu posso fornecer o FT-Fos bezerro?
Acho que como a gente não comentou, doutor Renato, o que é o FT-Foz Bezerra e que características que ele tem? Sim, o FT-Foz Bezerra é um mineral peletizado da Futura, que ajuda muito, porque quando você chega na fazenda e pergunta assim, qual mineral que você dá para o bezerro? O pessoal fala assim, eu geralmente coloco o mineral das vacas. E come? Não. Então esse é que é o problema. Nós estamos com um animal que tem que desenvolver muito nos primeiros 6 meses de idade. Um bezerro com 6 meses de idade, ele tem 50% da altura que ele vai ter quando é adulto. Então, a necessidade de minerais, vitaminas, proteína e energia do animal é muito grande. Então, a presença do FT-Foz Bezerra é muito interessante. É um mineral peletizado que tem um pouco de farelo dentro dele. E aí o bezerro gosta, e aí ele come. Diferente de você colocar um mineral inespecífico para ele, que ele não vai ter atração. O mais importante do mineral, o Renato, e para quem fez a pergunta, Leonardo, foi o meu xará. Nós estamos desenvolvendo um animal que não é ruminante para um animal ruminante. Nós mostramos no início o desenvolvimento de papila, né? E mostramos a importância da produção dos ácidos graxos nesse desenvolvimento das papilas. O mineral faz com que as rotas, um pouco complexo, mas faz com que as rotas metabólicas do micro-organismo que está sendo desenvolvido dentro do rumen sejam potencializadas. Eles precisam do mineral para poder produzir os ácidos graxos e, consequentemente, aumentar o tamanho e a quantidade de papila. Pessoal, água também extremamente importante. Nós não falamos de água aqui, mas é fundamental. Roxo limpo, né? Água limpa, à vontade e a partir do 2º dia de idade. Pessoal, nós vamos tentar responder as demais perguntas pelo chat mesmo, né? Nós já estamos aqui no avançado da hora, temos os nossos limites. Eu achei que foi ótima essa live, achei que foi um conteúdo muito legal, achei que teve muita bagagem, achei que isso pode ajudar muita gente aí que nos assistiu. Acho que vocês estão de parabéns, doutor Renato, doutor Léo Leite. Acho que foi de muito conteúdo, fiquei muito satisfeito, muito feliz de vocês estarem aqui, a gente poder compartilhar, e muito obrigado também a vocês, produtores, que nos mandaram as informações, que tanto contribuíram para compartilhamento das informações com os nossos produtores. Opa, não vai embora ainda não. Não me esquece do sorteio do curso de imersão. Para participar, basta clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo e no chat.